Salve, salve! Seja bem-vindo ao Relatos do Samurai. Se você curte relatos e outras histórias na internet, se inscreve no canal, deixa seu like e comenta o que achou. Se tem algum relato ou história que você gostaria de ver aqui, é só mandar por e-mail na descrição. Valeu! Vizinhos ficavam estacionando o carro em meu estacionamento. Eu congelei o carro deles. Isso aconteceu cerca de 20 anos atrás. Nossa família era proprietária de 2 prédios de apartamentos, cada um com 3 unidades. Morávamos em 2 deles e alugávamos as outras 4. Não havia nada além desses prédios de 3 andares em ambos os lados da estrada por cerca de 1 milha. Nem todos tinham estacionamento. Nas ruas laterais, havia casas e muito pouco estacionamento na rua. Tínhamos mais terreno do que a maioria dessas unidades, já que também era nossa casa. Então tínhamos espaço para estacionar cerca de 16 carros. Tudo estava bem há literalmente décadas. Então, carros começaram a aparecer em nosso estacionamento que não pertenciam aos nossos inquilinos. Um dia, bloqueei um deles. Saí para ver e esse idiota havia passado por nossas plantas e atravessado o quintal para sair. Chamei a polícia, nada que eles pudessem fazer. Então chamei uma empresa de reboque e pedi para eles colocarem placas. Teríamos que ligar para eles para rebocar um carro. As placas pareceram funcionar. Não houve mais carros aleatórios. Até que em uma véspera de ano novo. Chego em casa e todos os espaços estão ocupados. Há até carros na rua bloqueando os outros carros. Estou além de irritado. Chamo a empresa de reboque. Eles não podem fazer nada por algumas horas porque estão muito ocupados. Estamos nos subúrbios de Chicago. Está abaixo de 0 lá fora. Eu tenho uma ideia. Desenterro os aspersores de jardim e as mangueiras. Passo uma mangueira para dentro de casa, até a torneira da lavanderia, e ligo a água quente. Dessa forma, a mangueira e os aspersores não vão congelar. Mas os carros e o chão com certeza congelaram. 3 aspersores, movidos a cada meia hora aproximadamente. Por quase 5 horas. Cada carro, cada centímetro quadrado do estacionamento, a rua ao lado dos carros, tudo coberto de gelo. Eu me certifiquei de pulverizar gelo nas fechaduras, entre as borrachas das janelas e os vidros. Nas grades. Guardei os aspersores e as mangueiras, fui para a cama. 4 da manhã, batidas furiosas nas portas, campainhas tocando sem parar. Apenas sorrimos e chamamos a polícia. Esperamos até eles chegarem e saímos. A polícia estava segurando o riso. Essas pessoas foram orientadas a estacionar aqui por seu amigo, que era dono de um apartamento em vários prédios de distância. O mesmo idiota que passou por cima de nossas plantas. Apontei para a placa de reboque e disse às pessoas para moverem seus carros ou serem rebocadas. Em nossa cidade, a polícia pode multar em propriedade privada com a permissão do proprietário. Meu chefe roubou meus ingressos do Super Bowl, então fiz com que ele perdesse nosso maior cliente. Com os playoffs da NFL de volta, pensei que vocês gostariam dessa história de vingança relacionada ao futebol. Eu sou um grande fã dos Niners, do tipo que faz churrasco o dia todo no estacionamento. Há alguns anos, chegamos ao Super Bowl novamente. Eu trabalhava em uma empresa de consultoria com algumas contas com as quais eu interagia diretamente. Um cliente em particular sabia o quanto eu era fã dos Niners. Eu era o responsável pelo atendimento diário da conta dele. Ele gostava muito de trabalhar comigo e nos tornamos amigos, saindo para tomar drinks ou jantar depois das nossas reuniões. Ele tinha acesso a um par de assentos extras da empresa para o jogo e, como agradecimento, ele queria me presentear com eles. Ele entregou os ingressos ao sócio responsável por aquela conta, a quem chamarei de sócio babaca, para que ele me desse como surpresa. O jogo aconteceu, perdemos, foi horrível. Na próxima vez em que nos encontramos, fomos tomar drinks depois e ele mencionou, e aí, a propósito, por que você não foi ao jogo? Ouvi dizer que outra pessoa estava nos seus lugares. Eu perguntei, que jogo? Ele disse, o Super Bowl. Confuso, respondi, e eu não tinha ingressos para o Super Bowl? Ele me disse que deu um par de ingressos da empresa para o sócio babaca me presentear. Eu não tinha a menor ideia do que ele estava falando. Ele parecia chocado, disse para eu perguntar discretamente aos outros e voltar para ele. Quando voltei ao escritório na semana seguinte, descobri através de uma das secretárias que o sócio babaca deu um par de ingressos do Super Bowl para outro de seus clientes como presente da nossa empresa.
Eu poderia ter deixado isso passar para manter a paz em circunstâncias diferentes, mas esses eram assentos na linha de 30 jardas para ver os malditos Niners jogarem no Super Bowl. Eu estava furioso. Considerei confrontar o sócio babaca diretamente, mas percebi que foi o cliente quem percebeu que eu não estava lá em primeiro lugar, então se deixasse que ele lidasse com isso, não haveria repercussões para mim. Então, mandei uma mensagem para ele, ei, eu só queria te agradecer muito por ter pensado em mim com aqueles lugares. Parece que eles foram dados para outro cliente da nossa empresa. Ele respondeu imediatamente, em letras maiúsculas, você está brincando, né? E depois, finja que nunca soube, deixe que eu resolvo. Ele entrou em contato comigo para formular um plano. Alguns dias depois, fomos convidados para uma reunião no escritório deles. O cliente solicitou que o sócio estivesse presente, o que não era totalmente incomum, então o sócio babaca e eu pegamos um voo na semana seguinte e fomos para o escritório deles. O sócio babaca não sabia, mas meu cliente havia orquestrado uma pequena encenação maravilhosamente desconfortável para pegá-lo em flagrante. Quando entramos na sala de conferências, estavam todos os suspeitos habituais, além de uma mulher de uns 30 anos que não conhecíamos. Meu cliente imediatamente apresenta, em sócio babaca, este é Stephanie tal e tal, vice-presidente do outro departamento, ela queria participar desta reunião. Ei, Op, vocês já devem conhecer ela do Super Bowl. Ela responde enquanto estende a mão para me cumprimentar e eu acho que não. Nos conhecemos lá? Desculpe se eu esqueci. O cliente responde, caramba, Steve, quanto você bebeu? Eles estavam sentados bem ao seu lado. O cliente olha para mim, e eu digo, desculpe cliente, eu não estava lá. Você está confundindo com outra pessoa? Neste momento, o sócio babaca está visivelmente desconfortável, provavelmente tentando arranjar uma desculpa. Ele começa a dizer, bem. Quando Stephanie o interrompe dizendo, não, fulano da outra empresa estava nos outros assentos. A propósito, eu estava me perguntando por que demos assentos da empresa para aqueles caras. Existe algum projeto em que estamos trabalhando com eles que eu não saiba? Obviamente não, eles estavam em indústrias completamente diferentes. Seria como a Coca-Cola se associar a John Deere. O sócio babaca solta um novamente, e o cliente imediatamente fala por cima dele perguntando, sócio babaca, eu te dei aqueles ingressos para Op? Neste ponto, o sócio babaca fica vermelho como um pimentão. Ele responde, bem, ele não pôde ir, então ele deve ter dado os lugares para outra pessoa, e se vira para mim, procurando que eu ajude a encobrir. O cliente sorri de canto para mim. Eu respondo, do que você está falando? Cliente, você me deu ingressos para o Super Bowl? O cliente de repente eleva a voz, sócio babaca, aqueles ingressos eram um presente pessoal de agradecimento meu para Op. Você os deu para outra pessoa? Pausa, foi outro cliente? O sócio babaca intervém dizendo, bem, talvez algo tenha se confundido no escritório? O cliente ficou em silêncio por um tempo que, para o sócio babaca, provavelmente parecia uma eternidade. Então ele olhou para baixo, pegou sua pasta e seu iPad, colocou-os na maleta e disse, acho que esta reunião acabou. Op, parece que eu te devo um presente de agradecimento, vamos almoçar. Stephanie, você pode se juntar. Sócio babaca, preciso avaliar nossa relação, por favor, volte para casa e espere ouvir de nós na próxima semana. O sócio babaca sugeriu que gostaria de participar, presumivelmente para tentar controlar os danos, e Stephanie disse severamente a ele, acho que não é uma boa ideia, e pediu à recepção para acompanhar o sócio babaca até a saída. Assim que ele entrou no elevador, todos nós começamos a rir histericamente. Stephanie não era realmente vice-presidente, apenas uma funcionária da empresa que o cliente recrutou para ajudar na sua encenação premeditada da reunião, mas ela acabou almoçando conosco e era uma fã dos Niners e uma ótima companhia. No caminho para o restaurante, recebi uma mensagem desesperada do sócio babaca dizendo que eu precisava encobrir para a empresa e que poderíamos discutir as coisas quando eu voltasse. Respondi, sim, precisamos conversar, mas vou ver o que posso fazer. O cliente me disse para esperar algumas horas e então respondê-lo, esperar por faturas no valor de revenda dos ingressos do Super Bowl, a revenda está bem acima do valor de face, era mais de $10.000, e pelo nosso almoço, ele escolheu um lugar caro e fez um grande show de gastos excessivos, e que ele esperava que fossem pagos imediatamente. 2. Esperava receber um pedido de desculpas direto. 3. Esperava uma desculpa por escrito para sua empresa pelo que ele considerou um roubo. E 4. Ele só irá interagir comigo ou com outro sócio da nossa empresa, nunca mais com o sócio babaca.
Tudo isso causou agitação entre os outros sócios, e na verdade eu saí bem nessa história porque parecia que eu tinha feito um esforço sincero para salvar o cliente para a empresa, apesar de ter sido a vítima nessa situação. O cliente passou a trabalhar com outro sócio, o que significava que o sócio babaca perdeu sua participação nos lucros em qualquer trabalho com eles. Ah, e os outros sócios da empresa fizeram o sócio babaca pagar as faturas com o próprio salário. Olhando retrospectivamente, eu realmente não tenho ideia do que diabos o cara estava pensando. Ele realmente acreditava que o cliente não ia perceber que eu não agradeci pelos ingressos do Super Bowl? Enfim, o clima ficou meio ruim para mim a longo prazo porque o sócio babaca não iria a lugar nenhum. Deixei a empresa alguns meses depois para um cargo muito melhor. O cliente acabou encerrando o relacionamento com aquela empresa um ano depois e agora trabalha com um bom amigo meu em outra empresa concorrente. Ainda estou chateado por ter perdido o Super Bowl, mesmo que tenhamos perdido. Espero que voltemos este ano para que eu finalmente possa ir a um pessoalmente. Vai Niners! Não mexa com um engenheiro. Trabalhei para uma empresa que fornecia equipamentos especializados utilizados na indústria manufatureira. Para proteger minha identidade, terei que ser vago sobre o que exatamente essa máquina faz. Durante meu tempo trabalhando nesse campo, conheci muitos clientes que precisavam dessas máquinas instaladas e mantidas. Um desses clientes, vamos chamar de Jake. Após uns meses, saí da empresa para um emprego diferente, mas Jake aparentemente guardou o meu número. Em uma tarde, recebi uma ligação de Jake informando que eles queriam instalar uma nova unidade e que outra unidade precisava de manutenção, e queria saber se eu estava disponível. Eu o informei que tinha saído da empresa, mas que poderia indicar alguém que poderia ajudar. Ele me diz que pagará o dobro da minha taxa atual para instalar a unidade durante o fim de semana. Ele me informa que a empresa aumentou as tarifas de instalação e que a empresa simplesmente não pode pagar. As instruções que enviaram não são claras o suficiente e seus engenheiros estão quebrando a cabeça tentando entender. Ele me suplica para considerar e eu concordo. Para mais contexto, instalar essa unidade pode levar algumas boas horas, ou até um dia se estiver sozinho. A empresa oferece duas opções. Você pode pagar para um engenheiro ir instalar, ou pode economizar dinheiro e eles enviarão instruções para que os próprios engenheiros do cliente possam instalar. As instruções não são fáceis de seguir e é política da empresa que, se alguém começou a instalar o equipamento, o fornecedor não se envolverá, pois não pode verificar se alguma peça está quebrada. Isso será importante mais tarde. Dirijo até lá no fim de semana e eles me mostram as caixas de equipamentos. Começo a trabalhar e faço um bom progresso na instalação da unidade. Cerca de 6 horas depois, sou interrompido por Jake, que me cumprimenta. Informo a ele que estou quase terminando e ele me diz, desculpe, mas ele simplesmente não tem orçamento para pagar você. Ele entende minha frustração, mas seus engenheiros podem dar continuidade. Dizer que eu estava frustrado era um eufemismo. Eu queria vingança. Há um pequeno botão dentro da unidade que coloca o equipamento no modo de teste. Isso é feito para realizar manutenção na unidade, mas é impossível configurá-la com esse botão pressionado. Só é possível alcançar esse botão usando um alfinete, para que não seja facilmente pressionado durante a instalação. Devido a isso, as instruções de instalação não mencionam isso. Não há uma maneira real de saber se o equipamento está no modo de teste, ele simplesmente não funcionará normalmente. Acho que você pode adivinhar o que aconteceu a seguir. Eu pressiono o botão, pego minhas coisas e saio. Na segunda-feira de manhã, recebo uma ligação de Jake. Recuso. Eu sabia que minha antiga empresa não se envolveria, já que eu já tinha começado a instalar a unidade. Eu sabia que seus engenheiros nunca conseguiriam descobrir. Eu só precisava deixá-lo pensando. Alguns dias depois, com várias chamadas perdidas, finalmente atendo. Jake está furioso. Ele me pergunta onde diabos eu estive e por que não atendi o telefone. Ele me diz que eles não conseguem descobrir como configurar a máquina e precisam da minha ajuda. Eu digo a ele, porque isso é meu problema. Você não vai me pagar. Ele me disse que estava arrependido e que eles resolveriam algo se eu pudesse ir o mais rápido possível. Eu disse a ele, oh não,
Você vai me pagar 7.000 libras esterlinas adiantado antes que eu faça qualquer coisa. Nunca me senti tão poderoso. Ele gritou comigo por um tempo e desligou. Ele ligou novamente um dia depois, dizendo que estava arrependido por sua atitude e disse que se eu pudesse consertar, ele me pagaria, com um tom totalmente derrotado. Ele tentou argumentar que pagaria quando eu terminasse, mas eu não aceitei. Depois de um pouco de idas e vindas, ele concordou em me pagar. O dinheiro caiu na minha conta e fui até lá no dia seguinte. A expressão de confusão em seu rosto quando eu tirei um alfinete e mudei a unidade do modo de teste foi impagável. Foi ainda mais impagável ver sua reação quando empacotei minhas ferramentas e saí depois de apenas 20 minutos de configuração. Foi os 7.000 libras esterlinas mais fáceis que já ganhei. Não tente mexer com um solucionador de problemas profissional. Obrigado por assistir, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta o que achou dos relatos. Tchau, tchau.